Diz assim a palavra de Deus: só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, trouxe-o de Ur dos caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel, e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigarzeus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais, e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhes falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo, e lhes deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés, teu servo. Na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra, que sob juramento tinhas prometido dar-lhes. Amém. Até aí. Meus irmãos, essa oração em si, da segunda parte do verso 5 até o verso 37, ela consiste em algumas seções distintas. Ela inicia na segunda parte do verso 5 com o louvor a Deus. Sem dúvidas, o resultado da influência da leitura da palavra naquelas semanas que a gente tem considerado. E é digno de nota que quase toda oração bíblica, ela começa louvando a Deus por quem Ele é, antes de qualquer pedido de bênção ou livramento. Não é à toa que Jesus nos ensina a orar dessa maneira. Ele nos ensina a pedir para que seja santificado o Teu nome, para que o Teu reino venha, para que a Sua vontade seja feita. E essa oração não é diferente, a maneira com que ela começa. O louvor a Deus nessa oração é muito específico. O povo começa exaltando a Deus como Criador, soberano. Mas à medida que nós lemos, vocês vão perceber que eles também o exaltam pela sua graciosidade, pela sua misericórdia, pela sua bondade, dos versos 16 ao 25. Embora a maior porção dessa oração seja uma confissão, você pode perceber nos versos 26 ao 35, uma confissão que nós vimos em relação aos antepassados, uma confissão que cobre o período dos juízes até o período monarca. Logo em seguida, nos versos 36 e 37, nós vamos ver uma queixa, um desabafo do que o povo estava sofrendo naqueles dias. E encerra com um momento solene, no verso 38, onde eles resgatam essa aliança diante de Deus e assumem um compromisso público com Ele. Mas se nós pudéssemos resumir esses 33 versículos em um só tema, sob a ótica de Deus como principal agente, não sei se vocês perceberam só na leitura desses versículos, do 6 ao 15, de Deus como principal agente de tudo isso, desde a criação, desde a sua escolha de um povo, não porque eles eram bons, pelo contrário, o menor e mais fraco da terra, desde a sua escolha desse povo, do poder de livrá-los do Egito, do poder de fazer o que humanamente era impossível, abrir o mar, do poder manifestado em cuidar desse povo no deserto,
Se nós olharmos não só esse Deus agindo o tempo todo, mas especialmente a reação desse povo a esse Deus, se nós pudéssemos fazer só um tema, poderia ser a fidelidade de Deus e a infidelidade do seu povo. Um comentarista que eu gosto muito, ele percebeu isso de uma maneira muito interessante. Olha o que ele disse, abre aspas: essa oração é um exemplo de confissão em dois aspectos. Confessa a glória e a graça de Deus, bem como a ingratidão do homem. Fecha aspas. Hoje à noite nós iremos considerar a primeira parte dessa porção que eu mencionei, do verso 6 ao 25. Hoje nós vamos ver a exaltação desse Deus Todo-Poderoso, do verso 6 ao 15. E se Deus nos permitir, domingo que vem, nós vamos ver esse Deus poderoso em sua misericórdia, especialmente sob a ótica da Páscoa, é o que nós vamos celebrar no domingo que vem. Bem, dito isso como uma introdução dessa oração, vamos considerar então os versos seguintes. Olha comigo o verso 6, a primeira parte, que eu gostaria de fazer três partes dele. Olha a primeira parte do verso 6. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que nele existe. Esse foi um resumo da criação de Deus. Nada mais é do que o povo trazendo da memória Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus, antes de nada existir, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, trazendo à existência aquilo que não existia. O ex nihilo, uma frase muito conhecida entre os teólogos, trazer a existência do nada. E aqui o povo faz isso. Um Deus que criou tudo, um Deus que em 6 dias de 24 horas criou todas as coisas. E meus irmãos, quando nós vemos uma declaração dessa, quando a Bíblia afirma que Deus é o Criador, ela está destruindo algumas bases fundamentais. Primeiro, do ateísmo, que acredita que Deus não existe. Segundo, do panteísmo, que acredita que Deus é tudo o que existe, tudo que nós vemos e tocamos faz parte de Deus. E por último, da teoria da evolução, ou seja, que nós viemos do nada, do acaso, e que somos meramente o fruto de uma complexa mutação durante milhões de anos. Não, meus irmãos. Em contrapartida, tudo isso, nós cremos que Deus é o Criador, e nós podemos declarar, como autor em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, ele vai dizer: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Para você crer em um Deus Criador, você precisa do mesmo Deus da fé para isso. Porque só a fé vinda de Deus te dá a condição de crer que tudo foi criado por Ele. Tem um livro interessante, o título é interessante, mas eu mudaria o título desse livro, embora o livro seja bom. Ele diz assim: não tenho fé suficiente para ser ateu. Meus irmãos, a fé é suficiente para você ser ateu, você não vai ter mesmo, porque a fé que vem de Deus não te deixa ateu. Continuando, versículo 6, olha a segunda parte do que nós lemos até então. Tu deste vida a todos os seres, ou em outra versão, tu conservas a todos com vida. Se vocês puderem desligar a projeção aqui atrás. Meus irmãos, Deus não só criou todas as coisas, obrigado Luiz, mas Ele continua sustentando tudo que Ele criou. Deus não é só o Criador, mas Ele continua sustentando com vida tudo que Ele criou. Muitos em nossos dias vivem como se Deus fosse um grande relojoeiro, que deu corda ao mundo e se ausentou. Não, meus irmãos,
É Deus quem continua dando ordem para que o sol nasça sobre bons e maus. É Ele quem faz com que a semente produza o seu fruto, apesar do esforço do agricultor. É Ele quem estabelece as estações do ano. É Ele quem nos dá força inteligente para trabalharmos e comer o alimento diário que você tem sobre a sua mesa. E por isso é uma das maiores ingratidões você sentar numa mesa e comer qualquer coisa que seja e não dar glória ou graças a Deus. Até hoje, por mais avançado que a ciência já chegou, eles ainda não conseguem produzir chuva. Não conseguem produzir chuva. Ainda é um mistério para a glória de Deus sustentar água no ar e de repente ela ser condensada em gotas de chuva. Então, meus irmãos, não olha para uma chuva como se fosse meramente algo comum. É a glória de Deus humilhando a humanidade que ainda não consegue produzir chuva. A nossa confissão de fé de Westminster, ela faz um resumo belo e bíblico daquilo que os cristãos creem no que diz acerca desse Deus Criador e do Deus Provedor. Olha o que diz a nossa confissão, abre aspas: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações de todas as coisas, desde a maior até a menor. Fecha aspas. Desde o verme do seu latão de lixo até o serafim que louva o Senhor constantemente, todos eles são sustentados por esse Deus. Saber que o nosso Pai Celeste não só é o Criador, mas o sustentador de todas as coisas, sem dúvidas, precisa ser uma fonte de alegria e de paz na sua vida. Vai fazer sentido quando Jesus chama os seus discípulos para olhar para a natureza, para os pássaros, para os lírios, e dizer: por que vocês andariam ansiosos com qualquer coisa que seja? E são coisas legítimas: comer, beber e vestir. E quando Ele faz esse convite para nós olharmos para a natureza, Ele quer que nós trouxemos a memória que esse Deus que sustenta um passarinho que você nunca vai ver com um cartão de crédito, ou um lírio preocupado com a sua roupa, que nem mesmo Salomão vestiu com tanta glória o lírio do campo. Ele vai dizer: o seu Pai, esse Pai Criador, esse Pai sustentador, que domina o universo, que graças a Ele a Terra ainda continua na inclinação que ela tem que ter, girando de uma forma que você nem percebe. É esse mesmo Deus que nós cantamos hoje à noite, que apesar da glória que tem, se importa comigo e com você também. Isso deveria trazer paz ao seu coração. Isso deveria fazer com que você descansasse, especialmente quando você perde o controle das coisas. Meus irmãos, idolatria significa adorar e servir a criação, por mais bela que seja, ao invés do Criador. Romanos 1:25. Este mundo se esqueceu de ti, escreveu Agostinho, escreveu de ti, seu Criador, e amou em teu lugar tua criatura. Semana passada nós vimos a essência da idolatria, pensamentos indignos acerca de quem Deus é. E aqui nós vemos uma outra forma de idolatria: adorar a criação ao invés do Criador. Nós não precisamos ir muito longe, não é? Nunca houve, tudo bem que nada é novo debaixo do céu, os gregos já faziam isso muito bem, a adoração ao seu corpo. Nunca houve, eu nunca vi tanta postagem, tanto feed de Instagram, como nessa área. Homens e mulheres exibindo seus corpos que às vezes chega até a ser uma anomalia, eu diria, para as mulheres. Tem mulher que tem mais músculo do que eu, é até uma aberração.
Meus irmãos, simplesmente idolatria. Nós somos, sem dúvidas, imagem e semelhança desse Deus, mas em nenhum momento você pode se colocar no lugar dele. Isso é idolatria, isso é maldição. É você querer competir com um Deus que não divide a glória dele com ninguém. É loucura tentar fazer isso. Na última parte, olha comigo do verso 6, nós vemos o propósito da criação. Olha o finalzinho. E os exércitos dos céus te adoram. Meus irmãos, qual é o propósito da criação? Porque Deus criou todas as coisas, inclusive o homem. Em primeiro lugar, Deus não estava sem fazer nada, e de repente ele sentiu a necessidade de ser adorado por criaturas. Ele falou entre o Deus triuno, entre o Pai, entre o Filho e o Espírito Santo: vamos criar alguém, porque está muito chato, a gente não tem ninguém para adorar. Não, meus irmãos, isso sempre foi eternamente, essa adoração do Filho em relação ao Pai, da mediação do Espírito Santo. Deus não falta nada. Se Deus faltasse alguma coisa nele mesmo, ele deixaria de ser Deus, e ele não criou nada porque faltava alguma coisa, especialmente quando a adoração dele mesmo. Não, Deus criou tudo para que nós agora pudéssemos experimentar de uma alegria eterna, que é adorá-lo acima de qualquer criação, por mais bela que seja. Dá a ele a glória, a fama. Isaías no versículo 3 do capítulo 6 vai dizer daqueles seres misteriosos ao redor de Deus, dizendo o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. O Deus criador, sustentador, glorioso é o mesmo que imerecidamente, agora nós vamos ver nos versos seguintes, ele escolhe suas criaturas insignificantes para andar com ele. Olha o versículo 7. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, trouxe-o de Ur dos caldeus e lhe deu o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigazeus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Esse Deus glorioso, que não tinha obrigação nenhuma de criar nada, porque em seu próprio ser ele já é e permanece suficiente. Ele nos dá agora o privilégio de não só conhecê-lo em toda a criação, porque esse é o propósito da criação. Um índio que ainda não foi civilizado, ou qualquer nação mais distante que possa aparecer na sua consciência, eles sabem que existe um Criador. Eles só não o conhecem da maneira especial que nós vamos ver de Deus revelando na sua palavra, mas eles têm consciência. Mas como eles não têm essa revelação especial da palavra de Deus, eles adoram a criação. É por isso da necessidade de levarmos o Evangelho de Jesus. É por isso da necessidade da semana passada, na quarta-feira, nós estávamos agradecendo a Deus, porque mais um grupo étnico tem a Bíblia na língua deles, porque assim livra-os dessa idolatria, e eles não têm outra forma de conhecer a Deus, a não ser pela palavra dele. Em outras palavras, meus irmãos, a terra em toda a sua glória e beleza só leva o homem a conhecer o Deus de uma só forma: serem punidos por idolatria. Esse é o propósito da criação: glorificar um Deus que até então é desconhecido, mas leva-os à punição e não à salvação. Aí você começa a entender o privilégio que nós temos de conhecer a Deus revelado de maneira tão especial na sua palavra. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas olha o ato de graça de Deus em escolher Abrão e se revelar a esse homem. Abrão era um idólatra de uma cidade de Ur, certo? Uma cidade pagã. E eventualmente Deus mudou o seu nome. Abrão significa pai exaltado. E Deus muda o nome desse homem para Abraão, pai de uma multidão. Porque Deus havia prometido que ia fazer através daquele homem um povo, não só judeu, mas toda língua, tribo, nação. Abraão seria um dos primeiros.
Embora Abraão tivesse falhado como qualquer pecador, por um século, ele confiou no Senhor e andou em obediência à sua vontade. Sua fé obediente foi testada até o fim, quando Deus pede a ele que sacrificasse o seu próprio filho Isaque. E ele foi até o fim, porque ele creu nesse Deus, a ponto de que, se necessário for, ele trouxesse Isaque dentre os mortos. Ele foi até o fim, porque ele creu no poder desse Deus. Guarde bem isso. Você jamais será o mesmo quando Deus o chama para andar com Ele. Mudar o nome de alguém no contexto bíblico é mais do que acrescentar uma letra, uma vogal, no caso aqui de Abraão. Mudar o nome de alguém no contexto bíblico é a essência, ou seja, é o caráter da pessoa. E Deus mudou o caráter desse homem. Vocês se lembram em 2 testes que ele falhou? Em mentir quanto a sua esposa, por medo de morrer, dizendo que ela era irmã dele, expondo a esposa a ser esposa de qualquer outra pessoa. Ele falhou, ele não era perfeito, mas no fim, olha quem ele se tornou. No fim, ele olha para o seu filho quando faz uma pergunta. A gente está com a madeira, a gente está com o cutelo, a gente tem aonde vai ser sacrificado, mas cadê o animal a ser sacrificado? O que você responderia se o seu filho te fizesse essa pergunta, você sabendo o que você ia fazer com o seu filho? Imagine na cabeça de Isaque, deitado ali, pronto para ser sacrificado. O que meu pai está fazendo? Ele tinha dito que Deus iria prover. Ele foi até o fim. Ele creu em Deus. Ele não era mais Abrão. Ele andou com um Deus fiel, a ponto de se tornar fiel tanto quanto Deus com que ele andou. Meus irmãos, Isaque havia sido poupado. Ele não foi sacrificado, pois Deus havia providenciado o cordeiro no último segundo, digamos, nos 44 minutos do segundo tempo. Deus não permitiu, porque Isaque não seria o sacrifício suficiente para esse Deus justo, perfeito que Ele é. 2000 anos mais tarde, o próprio Deus, o Pai perfeito, ofereceria o único sacrifício de uma vez por todas, onde esse sacrifício era o seu próprio Filho, Cristo Jesus, porque esse Cristo iria ocupar o lugar de muitos pecadores. Esse mesmo Cristo seria trazido dentre os mortos, ressuscitado, para que você e eu hoje fôssemos escolhidos para andar com esse Deus e ser tão transformados como Abraão foi. Na sequência dessa oração, nós vemos como essa nação havia crescido, graças à promessa que Deus cumpriu com Abraão, porque Ele é sempre fiel à sua palavra, Ele a cumpre. Agora, depois desse povo, em torno de 72, 75 pessoas descem para o Egito. Vocês conhecem a história de José, mas esse povo de 72, 75 passa para 600 mil. Eles saem, chega a mais de 1 milhão de pessoas. Mas olha que interessante, os versos 9 e 10, o que o povo diz a esse período dessa multiplicação desse povo. Verso 9, viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais, e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Na mesma linha, porque Deus criou todas as coisas, aqui nós vemos a manifestação do poder desse Deus Criador.
Deus ouve o clamor do seu povo e manifesta o seu poder sobre o Egito, para não só humilhar a arrogância de Faraó, mas não perca isso de vista, para ele se auto-revelar ao seu próprio povo. Naquelas 10 pragas, ele não só está punindo a arrogância de Faraó, é interessante que mais tarde nós vamos ver da arrogância do povo de Deus. É por isso que Deus tira o povo do Egito e leva para o deserto, para tirar o Egito do povo dele. Porque nós vamos ver no domingo que vem, que não havia nenhuma diferença na natureza, tanto dos egípcios quanto dos judeus. Só há uma diferença que os poupou, e nós vamos ver simplesmente a graça de Deus, porque tanto os egípcios na 10ª praga, quanto os judeus mereciam todos os primogênitos serem eliminados, mas nós vamos entender porque que Deus poupou os primogênitos, não só do povo, mas até mesmo dos animais dos judeus. Mas olha comigo, o poder de Deus em humilhar Faraó, e manifestar quem ele é ao seu próprio povo. Nos versos 11 e 12, Deus manifesta o seu poder ao dividir o mar, para que o seu povo passasse a seco, e logo depois ele fecha esse mesmo mar que ele abriu sobre os inimigos do povo. Só Deus, Criador, pode inverter as ordens estabelecidas por Ele mesmo contra a natureza. Não sei se você conhece a lei da gravidade. Se você a desconhece, sobe a algum lugar alto e dá um pulo. Você vai perceber que tudo que sobe, desce. Só Deus pode mudar a lei da gravidade. Só Deus pode fazer que o mar seja dividido e o povo passe a seco. Não sei se vocês conhecem uma ilustração interessante de um garotinho que depois que ele participou da escola bíblica dominical, ele volta com seu pai para casa e eles começam a conversar no caminho, como que havia sido aquela aula que ele teve na escola bíblica dominical, naquele domingo de manhã. E o garotinho disse que foi muito boa, muito interessante, porque ele aprendeu da grandeza de Deus. E aí o pai ficou curioso, ele falou assim, me diz um pouco do que você aprendeu. E aí colocaram um professor para o menino que não conhecia muito bem, na verdade era um professor até liberal. E esse professor falou para o menino que na verdade, eles não passaram a seco. Na verdade o Mar Vermelho era uma poça d'água. E o menino ficou estonteado, ele falou assim, Deus é poderoso demais. E aí o pai ficou encafifado com aquilo. Ele perguntou, mas meu filho, como que Deus é grande demais? Se o seu professor disse que era uma poça d'água. Ele falou, pai, se Deus tem o poder de afogar um exército numa poça d'água, como ele não é poderoso? Meus irmãos, percebem o versículo 10, o finalzinho dele. Qual foi o propósito, a manifestação do poder de Deus? Olha o finalzinho do versículo 10. Alcançaste renome que permanece até hoje. Em outra tradução, tens uma fama tremenda que não foi esquecida. Depois de 1 milênio, gente, 1000 anos já havia passado, quanto a esses fatos históricos, tanto no Egito, quanto os 40 anos no deserto. O povo traz a memória, 1000 anos depois, eles trazem a memória, eles não se esqueceram da fama desse Deus. Até aquele dia, a fama de Deus não havia sido esquecida na memória do seu povo. Era passado através da oralidade, de pai para filho. Era contado de geração após geração. 1000 anos depois, ele continuava sendo famoso. E aqui eu quero fazer uma pergunta bem prática para você. Quando você ora a Deus, clamando por socorro, assim nesse contexto que a gente vê, e Deus responde, deixa eu te dizer que nem sempre, na maioria das vezes, Ele não vai responder uma oração pelo livramento em si, mas Ele quer receber a glória em fazê-lo. Vou repetir, nem sempre, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, quando nós clamamos a Deus por socorro, Ele não vai fazer pelo socorro em si, mas Ele vai fazer para receber a glória em fazê-lo.
que é um versículo nesse sentido, Salmo 50, versículo 15. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. John Piper, acertadamente, escreveu o seguinte, ele faz uma pergunta e responde, abre aspas, por que Deus responde às orações? Porque nós recebemos ajuda, Deus recebe a glória, fecha aspas. Você tem isso em mente quando vai orar? Essa é a motivação que te leva a pedir qualquer coisa que seja, para que Deus seja famoso, mesmo em meio ao sofrimento. Você ora para que nas respostas recebidas de Deus, Ele seja glorificado, mais famoso, ou para você mostrar para as pessoas o quão abençoado você é? Sem dúvidas, a resposta dessas perguntas diz muito do conteúdo das nossas orações e da frequência das nossas orações. Abacuque aprendeu a orar nessa perspectiva e é um modelo de oração para nós. Olha o que ele disse no capítulo 3, versículo 2: Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Meus irmãos, a razão pelo qual essa igreja ainda não foi fechada, não é pela denominação, não é pelo pastor, não é pelos 56 anos, é porque Deus quer ser famoso, e se nós não entendemos isso, Ele vai fechar lá, não só a nossa, mas qualquer igreja que existe. Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós precisamos orar para que Deus não feche as portas dessa igreja, mas que Ele resgate a glória que Ele merece. Ele precisa ser conhecido no Góis, Ele precisa ser conhecido em Anápolis, Ele precisa ser reconhecido em Goiás, no Brasil e até onde Ele quiser usar a sua ou a minha vida nesse sentido. Essa precisa ser a motivação das nossas orações. Com ou sem bênção, Deus merece ser famoso, Jesus é digno de ser famoso. A sua vida será um desperdício se você não viver com essa perspectiva. Não levante da sua cama, continue dormindo lá se for necessário, mas se você levanta da cama, e se você tem 8 horas ou 24 horas, faça Jesus famoso. Faça Jesus famoso. Esse é o maior projeto que você possa fazer, mesmo que seja lavando um banheiro, mesmo que seja lavando o prato, mesmo que seja trocando fraldas, mesmo que seja cuidando da casa, preparando a comida. Faça Jesus famoso. Não há alegria maior do que essa. É isso que significa cantar a alegria de toda a terra. Jerusalém foi criada com esse propósito, mas Deus ainda não é a alegria de toda a terra, porque o Evangelho ainda não alcançou os 4 cantos do planeta. E o que você tem feito em relação a isso? Começa na sua vizinhança, começa dentro da sua casa, começa no seu trabalho, tudo. Nós temos visto com as adolescentes como o Evangelho muda tudo, como ele transforma vidas de garotos e garotas. Você não é mais o mesmo. Agostinho muito bem disse, depois de convertido, andando numa rua, uma prostituta corre atrás dele e dá um tapa no ombro. Antes ela gritou o nome dele, mas ele a ignorou. E ela não se contenta em ser ignorada, ela corre atrás dele, dá um tapa no ombro, e ele vira, ela fala: Agostinho, eu sou aquela. Ele diz: eu não sou mais aquele. Deus foi poderoso, encerrando, Deus foi poderoso em tirar aquele povo da escravidão do Egito.
mas também permaneceu em não abandoná-los. Ele não só abriu o caminho no mar, ele não só resolveu o problema dos seus inimigos, mas ele continuou com uma nuvem, ele continuou com aquela coluna de fogo, apontando o caminho que eles precisavam percorrer. Você pode ver isso lá no versículo 12. Eu vou poupar a leitura só por uma questão de tempo. Meus irmãos, se isso não bastasse, da fidelidade de Deus, Ele nos surpreende. Como Ele nos surpreende? A sua revelação especial. Só o poder de Deus não muda o seu ou o meu coração. É necessário uma revelação especial desse Deus, de quem Ele é, para salvar pecadores como nós. E isso nós vamos ver no verso 13 e 14. Agora Deus não só manifestou seu poder no Egito, humilhando o faraó, revelando quem Ele era ao seu povo, Ele vai além, Ele desce no Monte Sinai. Olha comigo, verso 13 e 14. Tu desceste ao Monte Sinai, dos céus lhes falaste, deste-lhes ordenanças justas e leis verdadeiras, e decretos e mandamentos excelentes, fizeste que conhecessem o teu sábado santo, e lhes destes ordens, decretos e leis por meio de Moisés, teu servo. Ele trouxe sua palavra a Moisés, a mesma palavra que Esdras, Neemias, os levitas estavam lendo para o povo durante aquelas semanas. É por isso que nós vemos todo esse efeito no meio do povo. Hoje, meus irmãos, a maior necessidade da igreja é da palavra de Deus. Ela é suficiente. Não precisa acrescentar nada às Sagradas Escrituras. Um dos solas da reforma, somente as Escrituras. Ela é suficiente. O Senhor continua falando. Quer ouvir a Deus falando? Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Ele vai falar com você. Acredite. Talvez não é aquilo que você queira ouvir, mas Ele vai falar. Abra a sua Bíblia. Steve Lawson diz o seguinte, abre aspas, a palavra de Deus é tão poderosa que comunica vida, tão precisa que ensina a verdade e tão pura que produz santidade. Fecha aspas. Finalmente no versículo 15, e o último que nós iremos considerar. Na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra que sob juramento tinhas prometido dar-lhes. Cerca de 2 milhões de pessoas perambularam durante 40 anos no deserto. Me impressiona ler uma passagem dessa e saber que a roupa não gastava, as sandálias não gastavam, nem mesmo o pé daquele povo inchava. Então era a manifestação do poder de Deus em cuidar do seu povo. Não só isso, Ele não só cuidava do vestir, dos seus corpos, e o inchar aqui dos pés traz uma questão de saúde física, mas Ele não deixava faltar o necessário para a sobrevivência do povo, a água. Não só isso, Ele fazia com que a comida viesse do céu, tanto pelo maná, quanto das codornizes. Ele proveu para o povo, o Deus provedor, permaneceu fiel, a despeito da infidelidade do povo durante todos aqueles anos. Meus irmãos, eu gostaria de encerrar a nossa reflexão de hoje à noite com a leitura de um hino. Eu gostaria de fazer desse hino como se fosse a letra da minha oração. Um hino que vocês conhecem muito bem, mas ele resume as belas verdades que nós ouvimos hoje à noite. Diz assim um hino: Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu,
grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé. Recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E finalmente, quando Cristo, o amado meu, voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno eu quero, jubilando, a tua face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém.